galera do canal Animações da Cami. E hoje estou aqui para fazer outro vídeo comentando sobre desenhos animados. E dessa vez eu vim comentar sobre um filme que eu assisti nos cinemas quando era criança e que eu nunca vi ninguém comentando e eu acho ele meio esquecido, já que eu já perguntei para várias pessoas e elas falaram que não lembram desse filme, que é Dudu e os Gnomos. Então, puxa a vinheta! Fala galera do canal Animações da Cami. Bom, o filme começa mostrando nossa protagonista e a mãe dela se mudando para uma casa nova e uma cidade nova. E a gente vê que, enquanto elas estão se mudando, a mãe está conversando com uma mulher lá e a gente descobre que a mãe da Duda nunca teve uma estabilidade muito boa nos trabalhos dela, o que acarretava nela sempre ficarem de mudança de um lado para o outro, de um lado para o outro, e fazendo a Duda nunca ter realmente amigos, o que mexia muito com ela. Chegando na casa, a gente se depara com um mini gnomos de jardim. Ou melhor, mini Papai Noezinhos, como a Duda chama eles. E daí a gente começa a conhecer a casa junto com a protagonista, que descobre uma passagem secreta do nada na casa, que a leva para uma pedra mágica, e daí ela decide pegar essa pedra e transformar num colar. Quando essa pedra é movida, os gnomos rapidamente correm ao redor da Duda para tipo, né, impedir que ela pegasse a pedra, o que a assusta, obviamente, e daí dá a brilhante ideia para ela de doar aqueles gnomos. O que nos faz conhecer o nosso próximo personagem, que é o Liam, o vizinho da Duda, que fica muito feliz que uma pessoa realmente, né, finalmente decidiu se mudar para casa do Sr. Frankenstein, como todo mundo conhece essa casa, né? Porém, a nossa personagem não parece estar muito feliz com isso, que nem ele. E daí ela só, tipo, fala, pega logo os gnomos e vai embora. No outro dia, a gente acompanha a nossa protagonista indo pro primeiro dia de aula dela, e a gente descobre que o Lilo estuda com ela, e ele tenta fazer amizade, obviamente, só que a Duda não dá muita bola pra ele. E ela só dá bola, na real, pra popular lá, e ela decide fazer amizade com elas, porque sim. Nessa que ela decide tentar fazer amizade com as populares, ela começa a conversar e tal, trocar uma ideia, e ela consegue entrar no grupo se ela emprestasse aquele colar pra garota popular lá. E ela decide emprestar. Enquanto ela pega o colar e passa do lado do celular dela, o colar brilha. E tipo, isso faz o pessoal ficar, uau! Guarda a informação de que o colar brilha perto do celular da Duda, que isso pode ser importante pro final. Então ela empresta o celular para pegar o número da menina e o colar, e aí ela é convidada para uma festa que vai rolar no dia seguinte. Em casa a gente tem a nossa querida protagonista conversando com a mãe dela, que falou que ia chegar meio tarde do trabalho. Então ela tá lá conversando com a mãe enquanto tá comendo, quando busca alguma coisa para comer. E a gente vê uns movimentos meio estranhos rolando na casa, até que a Duda se depara com um monstrinho atrás dela, roxinho, baixinho, gritando. Ela começa a gritar porque ela começa a ter medo daquele monstrinho. E o monstrinho, vendo que a Duda tava com medo, começa a perseguir ela. Daí tem uma perseguição do monstrinho com a Duda, até ela descobrir que ele tava com muita fome. Daí ela começa a atacar comida no monstrinho. E isso até anoitecer. Aí ela percebe que o monstrinho tá meio atordoado, né? Que ele não aguenta mais. Então ela começa a sair de fininho e encontra outro monstrinho. E daí o monstrinho começa o ciclo de novo. O monstrinho começa a perseguir a Duda. Ela não tinha comida, né? Até porque um outro monstro comeu tudo que tava na geladeira. E daí a gente tem os gnomos de volta. E eles conseguem deter aquele monstrinho e fazem a Duda desmaiar. No dia seguinte, o dia da festa, a mãe da Duda aparece no quarto e fala que ela ia viajar de última hora para Nova York e só ia voltar bem tarde da noite de novo, fazendo com que a Duda ficasse sozinha em casa por um dia inteiro. De novo, olha que legal. E daí, quando a mãe dela sai, os gnomos voltam. E daí prendem a Duda e começam a fazer um montão de perguntas para ela, deixando a menina tipo, Enquanto eles perguntam, o outro monstrinho aparece. Acho que é Troll o nome dos monstrinhos. E daí ele começa a perseguir os gnomos. Quer dizer, os gnomos começam a perseguir ele. Ele engole o celular da Duda. E a Duda fica, como uma boa adolescente que não vive sem o celular, fica, meu Deus, meu celular! Ela começa a perseguir o monstrinho também, atrás do celular dela. Aí no final eles conseguem deter o monstrinho. Os gnomos acham que o celular dela é mágico e que ela é uma bruxa. E daí nessa, eles querem de volta o amiguinho deles, além da chave mestra, que é aquele colar que a Duda deu pras amiguinhas dela. Então, a Duda fala pro Liam devolver o gnomo, e o Liam devolve, e daí ele também decide levar a Duda pra escola com ele, só que ela não pode sair de casa. Então, né, o Liam, não conformado que ela está doente, ele decide ver o que tá acontecendo, ele descobre os monstros, a Duda conta tudo o que tá acontecendo, ele não acredita, ele vê os gnomos, e daí ele é meio que sequestrado pelos gnomos. Aí os gnomos deixam a Duda ir pra escola em busca da chave, e daí, em troca, eles devolveriam o namoradinho dela, que no caso não é só o amiguinho dela. Ela aceita. Daí ela vai voltar pra escola, conversa com a Bárbara, né, a líder lá do grupinho,
fala, ai, você tem a chave, tá? Quer dizer, o colar e tal. A menina fala que deixou em casa. E daí a Duda, né, vai lá gritar as beças. E daí ela volta e fala, ah, você pode trazer na festa? E a menina fala, vou ver. Daí ela volta pra casa sem o colar, porque, né, a menina não trouxe pra escola. E nessa a gente descobre que o Liam fez uma grande amizade com os gnomos e eles estavam perseguindo monstrinhos pela casa. E daí a Duda conta, né, que ela emprestou o colar pras meninas e ela não tá com. E elas não devolveram o colar. E daí eles começam a conversar. E nessa a gente descobre a história de por que um montão de monstro aparece naquela casa. Porque há muito tempo atrás existiam os gnomos, né? Antes dos humanos existirem, tinham os gnomos, eles plantavam, colhiam a vida, bababá. Aí apareceram os monstrinhos, eles tinham uns negócio de teleportar. E daí eles destruíam tudo de vida que os gnomos criavam, que fez eles terem uma grande rivalidade. E daí eles conseguiram amenizar, né, a situação dos gnomos. E aí um brilhante ser humano decidiu construir a casa bem naquele lugar, naquele ponto lá, que onde os primeiros monstrinhos teleportaram. E daí faz com que aquela casa tenha um negócio com os portais. E tinha uma pedra, né, que era a pedra mestre lá, que bloqueava os portais. Só que quando a Duda tirou, os portais não eram mais bloqueados. E é isso a história, o contexto de por que tem um montão de monstro aparecendo na casa da Duda. E daí, até o horário da festa, eles começam a caçar monstro. Começa a ter uma grande amizade entre a Duda e os gnomos. Olha o nome do desenho. E o Liam também. O Liam também tá lá existindo. Eles começam a caçar monstro. Aí o gnomo deixa a Duda ir pra festa. A Duda vai pra festa. Antes tinha um momento dela conversando com o Liam e tal. Ela vai pra festa, só que os gnomos não estavam muito, né? Confiáveis. Então eles falaram pro Liam ir junto. E daí eles, na festa, né? A Duda vê se a menina com a chave. Ela não tava com o colar. Ai, que legal. Obviamente que ela não ia sair com o colar. E daí ela começa a surtar. E daí ela briga com o Liam, porque eles começam a falar que ela tá namorando com o Liam, blá blá blá. O Liam vai embora, depressivo. Chega na casa, os Gnou viram que ele tava triste. Perceberam que eles não conseguiram a chave de volta. E daí, enquanto ele tá meio discutindo com os gnomos, ele é sugado por um portal que abre debaixo dele. E daí a Duda, ela fica muito pistola da vida, porque ela não aguenta mais aqueles negócios. Ela briga com a Bárbara e vai embora também. Ela chega na casa, ninguém abre a porta, ela começa a chorar, e aí os gnomos, depois de um tempo, eles abrem a porta. E daí ela descobre tudo o que aconteceu com o Leon. E ela decide ir atrás do Leon, entrando em algum outro portal pra salvar ele. Ela se arruma toda, ela entra pelo portal. O monstrinho rói a corda, então ela meio que não tinha mais saída. E ela fica presa no portal junto com o Leon. Mas ela consegue salvar ele. E nessa, eles encontram outro gnomo, que eu não comentei antes, mas antes de serem só 6, eram 7 gnomos, e meio que o líder, ele falou, eu vou destruir esse mundo, daí ele entrou pra um portal e nunca mais voltou. E aí a gente descobre o que aconteceu com ele, porque ele tá lá com a Duda e o maluquinho. Então, eles começam a tentar bolar um plano pra sair daquele lugar, que não tinha saída, enquanto eles tentam mostrar pra aquele gnomo que eles eram reais, né? E depois dessa, eles encontram uma pedrona, bem estilo daquele cristal lá, e daí decidem pegar um pedaço daquele cristal pra daí fazerem outra pedra pra salvar os dois o mundo dos humanos, né? E daí nessa, eles começam a voar, né, pra aquele da pedra. O celular da Duda cai em cima e faz a pedra ficar brilhando muito forte. E lembra que eu pedi pra vocês guardarem essa informação? Então, a bateria do celular da Duda era meio que feito de lítio. Então, meio que esse lítio tava meio que energizando mais a pedra. E daí eles têm a brilhante ideia de usarem esse chip para explodir aquele lugar inteiro. Então eles decidem pular em monstrinhos. E enquanto eles vão para cima, eles tacam o chip e daí explode todo aquele lugar. E eles saem no banheiro da casa da Duda. Olha que legal. E daí os gnomos se encontram com o líder deles. Momento fofinho. Aí a Bárbara invade a casa da Duda. Começa a discutir com a Duda. E nessa, um monstro, né, o chefe daqueles monstrinhos, surge do nada, porque nada foi, não foi totalmente destruído, né, porque o monstro surge do nada, e daí ele começa a perseguir a Duda e os gnomos e a menina lá, a Bárbara, e o Leon. Daí eles começam a fugir, eles sobem no telhado, e nessa a Duda descobre que aquele monstrinho, aquele monstrão no caso, tinha medo de uma planta que eles usavam para expulsar os monstrinhos. Então ela decidiu levar a planta com ela, e depois de um negócio todo lá, quase cair do telhado e tal, e a Bárbara ser capturada, a Duda pega de volta o colar da Bárbara, pega o celular da Bárbara, junta tudo isso naquela planta e taca no monstro, que faz ele explodir e uma grande luz branca na tela. E daí a gente vê a Duda acordando, a mãe dela conversando, falando: Meu Deus, filha, por que você não vai atender minhas ligações? Blá blá blá. E daí nessa, a gente pensa: será que foi tudo um sonho? Porque daí a Bárbara também manda um negócio falando: Ai, tive um sonho estranho. Só que não, né? Porque a Duda encontra os gnomos lá discutindo de como seria o quintal deles, né? Que agora tá tudo resolvido, então agora eles podem ter o quintal deles. Então elas estão lá discutindo como vai ser o quintal, e daí ela só
dá uma piscadinha pro gnominho e vai pra escola com o Liam. E é assim que acaba a história. Bom, agora que eu já falei do enredo pra vocês, eu vou falar um pouco sobre o que eu acho dos personagens. E nada mais justo do que começar com a protagonista, não é mesmo? Bom, sendo bem sincera, eu gosto bastante dela, né? Por mais que ela tenha uns momentos que ela age por impulso e tal, eu até entendo, né? Ela queria fazer amizade, ela não tinha amigos, ela era meio solitária, toda hora ficar se mudando, ela tentando adolescente. Eu entendo, então, tipo, de certa forma eu entendo, eu gosto da protagonista, não tenho muita coisa a reclamar, até porque no final ela tem uma certa evolução, então é isso, não tenho muita coisa a reclamar da protagonista. Já o Leon, né, como a gente é apresentado, ele é tipo aquele estereótipo de nerd sozinho que não tem amigos. Tem muito o que eu falar, mas eu gosto realmente dele também, achei ele muito bonitinho e tal. Dá pra ver que ele sempre apoiava a Duda, por mais que, né, porque parecia, né, que é a primeira amiga dele e tal. Então, tipo, realmente, muito bonitinho ele, não tenho muita coisa também a dizer sobre. Já os gnomos, que sendo bem sincera, é a melhor parte do filme inteiro, são os gnomos. É tão fofinho ver que cada um tem a sua personalidade, cada um é bonitinho do seu jeito. Ai, gente, é tão fofinho os gnomos. Sendo bem sincera, realmente, a melhor parte do filme inteiro são os gnomos. Então, sim, os gnomos são os meus personagens favoritos. Principalmente o baixinho, que ele é tão bonitinho. Ai, eu apertaria o baixinho, eu teria um baixinho pra mim. É muito fofinho, cara. Além desses meio que principais, a gente tem os secundários, né? Que é, por exemplo, a mãe da Duda, que é legalzinha, não tem muito o que falar, até porque ela aparece pouco nesse filme, então tem muito o que falar. A mãe da Duda é legalzinha. Tem o esportista, que é só isso mesmo, a função do maluco é ser esportista, um personagem bem dane-se, então quem liga. E também tem as amigas da Duda, amigas, que são aquele estereótipo de patricinha, né? Sendo bem sincera, são a pior parte do filme. Toda vez que elas apareciam, eu odiar, dá vontade de entrar no computador para dar um soco na cara da Ser, mas tudo bom. Sendo bem sincera, elas são muito mimimi, chatonas. Agora que eu já falei um pouco dos personagens, vamos pra parte que eu mais gosto, né? Que é a música. E sendo bem sincera, tipo, não tem muita coisa a reclamar da música. Eu achei elas bem gostosinhas. Dá uma vibe, né? De acrescentar algo, não, né? Mas, tipo, dá uma vibe legalzinha pra parte que ela era colocada. Então, não tem muita coisa a reclamar, até porque elas são aqueles popzinhos bem animadinhos e gostosinhos de ouvir. Realmente, não tenho muita coisa a reclamar da música. Outra coisa que eu não tenho a reclamar realmente é a dublagem. Porque, cara, as vozes da dublagem encaixaram perfeitamente com os personagens. Eu achei que comeram muito. Então, realmente, não é o que eu tenho a reclamar. Então, tipo, eu achei muito sensacional. E é isso, não tem muito o que eu falar. Dublagem magnífica. Já sobre a animação, eu também não tenho muita coisa a reclamar, até porque ela é bem bonitinha, é algo bem fluido, dá pra perceber que é bonitinho. Então, tipo, né, obviamente, não vai ser nenhuma obra-prima comparada a certas produções. Mas eu acho ela bem bonitinha, então, não tenho muita coisa a reclamar também da animação. Eu acho que é algo bem feitinho, até pra 2017, né, pra época, eu acho bonitinho. Uma coisa que eu reparei, né, quando eu reassisti esse filme, é que ele tem uma leve semelhança com Coraline. Assim, não é muito grandioso, mas tem uma leve semelhança. Já que meio que nós temos nos dois filmes, ambas as protagonistas vão para o mundo mágico. E também elas fazem amizade com um moleque meio estranho, que fala muito sobre a avó dele. Sim, muito sobre a avó dele. O Liam fica citando muito a avó dele em umas partes do filme. A minha avó vai ficar feliz de saber. Igual aquele moleque da Coraline, que eu esqueci o nome. Ele também cita muito a avó dele. Sabe, a minha avó, ela é dona do Palácio Cor-de-Rosa. Então, meio que, né, tem essa semelhança. Além das duas tentarem se encaixar no mundo que elas não estão, né? E daí fazerem o possível, né, pra tentar se encaixar. E além de que, no final, os dois meio que parece que tudo que elas viveram foi um sonho. Por mais que não foi um sonho, mas parece. Então, tipo, essas são as semelhanças que eu achei meio parecido com Coraline. Não sei, eu posso já estar ficando louca, mas sei lá, eu achei meio que parecidinho essa historinha assim. E também, nos dois, a gente tem uma partinha mágica. Só que no da Duda leva pra casinha lá dos gnominhos e no da Coraline leva pro outro mundo. É isso. Eu acho que de todos os desenhos que eu já assisti e comento pra vocês aqui, que no caso são três, contando com esse, eu acho que o que mais me marca neles é a nostalgia. Pô, e obviamente que Duda e os Gnomos não ia ser diferente. Como esse filme é nostálgico. Ele faz eu lembrar do dia que eu fui com a minha mãe assistir esse filme no cinema, que foi quando a gente levou meu irmão pra escola, que ele estava tarde, e daí a gente foi no shopping, e daí eu assisti esse filme, porque eu queria. Então, tipo, nossa, ele é muito nostálgico.
Nossa, eu lembro de assistir com a minha mãe, só eu e ela. Momento mãe e filha. Nossa, muito bom. Então, tipo, acho que realmente o que mais faz eu falar bem desse filme é a nostalgia. Porque, nossa, é muito gostosinho de reassistir esse filme, lembrar dessas coisas. E é isso. Acho que é isso mesmo. Última coisa que eu queria comentar antes de encerrar esse vídeo é que esse filme cumpre bem o papel dele de ser infantil, já que ele é leve, colorido e divertido em algumas partes, e a história consegue até que prender as crianças. Eu consegui ficar presa de novo reassistindo. Mas lembrando, né? Essa é só a minha opinião. Mas bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e lembrado do filme, se alguém assistiu. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho das notificações para perderem um vídeo. Se vocês tiverem alguma ideia de vídeo ou algum tema para eu comentar, comentem aqui nos comentários. Se quiserem ver o filme, eu vou deixar o link na descrição. E é isso. Falou!